Os deuses antes do tempo. A primeira guerra do céu. Eu sinto o peso do silêncio antes da criação, um vazio tão profundo que parecia engolir qualquer esperança de luz. Mas naquele nada primordial havia poder. E o poder sempre encontra caminho. Antes que o tempo fosse contado, antes que o céu e a terra fossem separados, os deuses já existiam, não como imagens de pedra ou mitos contados por mortais, mas como forças vivas indomáveis capazes de moldar mundos com um simples gesto. Hoje, vou levar você comigo para o coração de uma guerra antiga, uma guerra que nem mesmo os registros mais antigos ousaram descrever completamente. Chamam-na de a Primeira Guerra do Céu. E, enquanto conto cada detalhe, sinta o arrepio da eternidade se aproximando, porque os acontecimentos que você está prestes a ouvir definiram não apenas o destino dos deuses, mas o de toda a criação. Capítulo 1. O surgimento dos primordiais. No início, tudo era caos. Eu posso ver em minha mente a vastidão sem forma, onde o vento não existia e o vazio se estendia infinitamente. Foi nesse espaço que os primordiais surgiram, entidades antigas, mais antigas que o próprio conceito de tempo. Alguns eram luz e outros sombra, mas todos carregavam poder suficiente para destruir mundos com um pensamento. Eu consigo ouvir o rugido silencioso deles, o eco de sua presença vibrando no tecido do universo. Entre eles, havia líderes que buscavam ordem e outros que ansiavam por destruição, e assim a tensão começou a se formar. Eu posso sentir a antecipação, como se cada segundo tivesse consciência própria, e a primeira centelha de conflito começou a se acender, silenciosa, mas inevitável. Capítulo 2. O confronto celestial. Então veio o momento em que o conflito não pôde mais ser contido. Eu vejo o céu se rasgando com a fúria de seres que ninguém jamais poderia imaginar. Raios de energia atravessavam o vazio, e cada golpe alterava a própria realidade. Os líderes dos primordiais se enfrentavam não apenas pelo domínio, mas pela sobrevivência de suas essências. Eu sinto a tensão e o medo, mesmo sendo apenas um observador dessas forças inimagináveis. E, enquanto algumas entidades caíam, outras surgiam das profundezas do caos, criando novas formas de vida e destruição. Cada impacto reverberava em dimensões desconhecidas, e eu percebi que o universo jamais seria o mesmo. A guerra havia começado, e o preço de qualquer vitória era contado em eras, não em momentos. Capítulo 3. As alianças improváveis. Na confusão do conflito, alianças se formaram de maneira inesperada. Eu vejo deuses que antes eram rivais se unindo contra inimigos ainda mais antigos e poderosos. Alguns humanos, ainda em formas primordiais de consciência, sentiram a presença desses seres e foram tomados por medo e reverência. Eu posso imaginar o que teria acontecido se os mortais tivessem interferido. Provavelmente nem mesmo a existência teria sobrevivido. E enquanto os primordiais lutavam, eu percebo que mesmo entre eles havia dúvidas, traições e arrependimentos. Cada aliança era frágil, cada estratégia carregava consigo o risco da destruição absoluta. Eu consigo ouvir o eco de promessas quebradas e juramentos de vingança, uma sinfonia de caos que atravessava o próprio tecido do céu. Capítulo 4. A destruição e o equilíbrio. Com o tempo, que já não existia como nós conhecemos, a guerra começou a transformar tudo ao seu redor. Eu posso sentir o calor de mundos sendo formados e destruídos em segundos, a energia do conflito moldando o que se tornaria o cosmos. Alguns primordiais foram consumidos, outros perderam a sanidade, e aqueles que sobreviveram começaram a compreender algo essencial. Poder sem equilíbrio é autodestruição. Eu sinto o peso dessa lição, porque mesmo hoje, em nossas vidas mortais, a história ecoa. A guerra ensinou que ordem e caos são apenas dois lados da mesma força, e que cada ação, mesmo divina, gera consequências que se espalham através das eras. Eu posso ver fragmentos do que seria o céu e a terra,
formando contornos de um mundo que, eventualmente, seria habitado por criaturas que chamamos de humanos. Capítulo 5. O silêncio, antes do tempo. Quando a primeira guerra do céu finalmente cessou, eu posso sentir o silêncio que se seguiu, pesado, absoluto, quase sufocante. Os primordiais que restaram se recolheram, alguns feridos, outros transformados. E no lugar da batalha, ficou uma lembrança, um eco que atravessaria os séculos, carregando advertências para todos os deuses imortais que viriam depois. Eu percebo que essa guerra não foi apenas física, mas espiritual. Uma batalha de intenções, vontades e essência. E ainda hoje, quando olhamos para o céu ou contemplamos o cosmos, podemos sentir fragmentos dessa guerra antiga, pulsações sutis de um conflito que definiu tudo o que viria depois. É nesse silêncio que mora o verdadeiro poder. Compreender que algumas batalhas acontecem antes mesmo de sabermos que existimos, e seus ecos moldam cada decisão, cada vida, cada destino. Encerramento. Enquanto minhas palavras chegam ao fim, você deve sentir o mesmo que eu. A primeira guerra do céu não foi apenas um conflito, mas uma lição eterna sobre poder, ambição e equilíbrio. Mas não pense que terminamos com esta história. Ainda existem guerras secretas, deuses caídos e artefatos esquecidos que guardam os segredos de eras que ninguém ousou registrar. No próximo episódio, vamos explorar como os sobreviventes dessa guerra moldaram os mundos que conhecemos e como os segredos que deixaram para trás ainda influenciam tudo à nossa volta. Prepare-se, porque o céu antigo ainda sussurra, e alguns segredos jamais foram feitos para serem esquecidos.